estudo, analfabetismo, doenças, viviam mal, moravam mal. Quer dizer, o Brasil foi uma exploração terrível, injusta, né? Então, quer dizer, hoje a gente colhe essas consequências. A presidente Dilma falou que agora o Brasil vai prosperar. Agora o Brasil, vamos dizer, está na crista da onda, está no momento bom. Crise na Europa, Estados Unidos também, com algumas crises econômicas, financeiras, problemas sociais. Oriente Médio, então, nem se diz. O povo lá está começando a descobrir a democracia, né? O direito de Estado, o direito de voto, né? E está começando a haver crise no Oriente Médio, por causa da internet, por causa da informação que está vazando na internet. Aquela população que vivia sob o regime de ditadores, não estão vendo que o mundo é feliz de outra maneira, que o povo tem liberdade, que o povo tem acesso às informações, que o povo pode fazer outras coisas que não seja aquilo que os mandantes, que os ditadores dizem, ditam, falam, dominam, imperam, porque a prosperidade, a riqueza só está na mão deles, só na mão de uma meia dúzia dos parentes, dos amiguinhos deles. Então está havendo crise no Oriente Médio, porque o povo não está suportando mais viver sob dominação. Então, você olha para o mundo em crise, novas fontes de energia sendo descobertas, mesmo que o Brasil descobriu o petróleo, é um momento maravilhoso, né? Aquele petróleo lá do pré-sal, Rio de Janeiro, e isso está trazendo, sem dúvida, uma confiança nos outros investidores mundiais, poderosos da Rússia, poderosos da China, estão investindo no Brasil, e etc. Então, a gente vê o Brasil passando por uma transformação. Mas o que o povo brasileiro vai fazer com prosperidade? O que nós, talvez cristãos, vamos fazer com a prosperidade? Se vier esse tempo de prosperidade, que alguns aí estão imaginando, estão sonhando, estão até profetizando, será que nós vamos saber usar a nossa prosperidade? Eu acho que o povo americano tem muitos valores, muitas vantagens. Eu que sempre convivi com americanos, desde que me converti, eu posso dizer uma coisa, tem muita coisa boa no caráter deles, que foi uma formação, sabe, que veio de gerações anteriores, há 100 anos atrás, há 80 anos, 70 anos atrás, mesmo aquela vida de guerras, aquele períodos de guerras, guerra civil, primeiro tem guerras civis terríveis dentro dos Estados Unidos, depois guerras contra outras nações. A gente pode dizer que os Estados Unidos tornou-se um povo muito maduro, um povo muito forte, ao mesmo tempo forte, mas um povo simples, um povo que aceita a vida com simplicidade, né? Onde o Evangelho cresceu poderosamente. Eu estou dizendo coisa começou há 200 anos atrás, mas veio evoluindo, e no começo do século de 900, 1900, 1910, 1920, gente, Estados Unidos mandou missionários para o mundo inteiro. Houve grandes despertamentos, acho que foi depois de 1925, a grande crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, 1930, 1940, Estados Unidos mandou missionários, entrou um despertamento espiritual, né? E a prosperidade para o povo americano veio depois dos despertamentos, né? Então, o povo que soube usar a prosperidade para fazer o bem, para investir no reino, e aí Deus continuou abençoando e prosperando os americanos, e se tornou um modelo, né? Se tornou um modelo para o mundo. Mesmo nós brasileiros somos gratos, porque quem evangelizou o Brasil foi os Estados Unidos, especialmente os Estados Unidos, que foram mandando missionários. Se você for ver aí a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, a própria Igreja Missionária Vida, todos foram formados no Brasil. As igrejas foram formadas a partir de missionários americanos. Então, por que eu estou falando isso? Parece que estou sem pé, sem cabeça. Amém? Fala para o seu irmão, você vai entender. Vai entender. O que o pastor está falando isso? Isaías 54 é interessante, irmãos, porque quando
Isaías profetiza essa palavra, eu vou dizer o seguinte: Israel não tinha nem apanhado e Deus já estava consolando. É engraçado, né? Porque Isaías é chamado profeta messiânico. Na primeira parte do livro de Isaías, o livro de Isaías, eu acho que são duas partes do livro de Isaías. Na primeira parte do livro de Isaías, Isaías começa a falar do juízo de Deus, começa a falar do pecado, da idolatria, da necessidade que a nação de Israel teria que ser provada, duramente provada, castigada. E na segunda parte, agora que Isaías 54 já é a segunda parte, ele está falando da vida do Messias, está falando do tempo da prosperidade, está falando dessas alianças, aliança de paz, aliança de conquista, está falando do tempo áureo, do tempo das bênçãos, o tempo do despertamento, o tempo glorioso, não é? Porque pensa bem, se você vivesse nos dias de Saul, foi uma realidade. Depois nos dias de Davi, outra realidade. Depois nos dias de Salomão, outra realidade. As coisas foram mudando. Os tempos eram diferentes. No tempo de Saul, a nação ainda não era uma nação reconhecida, não era forte, era ameaçada, era um tempo difícil, não havia muita expectativa, muita esperança. Aí veio os dias de Davi, um rei poderoso, começou a conquistar, começou a dominar, começou a imperar naquela região, as nações começaram a tremer, né? Por causa da maneira que Israel ficou organizada, ficou sendo sustentada, né? pelo reino de Davi, pelos poderosos que acompanhavam Davi, que reinavam com Davi. A nação ganhou nome, ganhou respeito. Aí veio Salomão e transformou tudo, aquelas promessas, em realidade. Tudo que era uma expectativa positiva, boa, se cumpriu nos dias do rei Salomão. Mas no fim do reinado de Salomão, novamente o reino começa a ter crises e começa a surgir algumas profecias falando que a nação de Israel novamente vai ser quebrada. E aí surge Isaías como um desses profetas, que começa a profetizar o tempo da dor, o tempo do sofrimento. Novamente vai vir o tempo de dificuldade. Quem viveu os tempos duros, os tempos difíceis, e agora entrou no tempo de glória, entende muito bem. Sabe que para preservar aquele momento de felicidade, aquele momento de fartura, aquele momento de prosperidade, sabe que tem um preço para pagar. Mas infelizmente, quem nasce no tempo da glória, no tempo da fartura, no tempo da prosperidade, no tempo bom, não sabe o que é difícil conquistar. Como é difícil conquistar. Eu diria que pouquíssimo sabe o preço. Talvez até por uma revelação de Deus, talvez até por um toque de Deus. Aquela pessoa nasce com juízo, começa a ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir as histórias do vovô, da vovó, e começa a falar: meu Deus, não é fácil viver esse tempo de glória, de prosperidade. Aliás, tem até um programa que começou, Mulheres Ricas, né? Está vendo um pedacinho daquilo? É a verdadeira luxúria, né? Em pessoa. É o verdadeiro Satã naquela mulherada. Se vocês querem ter uma visão de uma riqueza infernal, assiste Mulheres Ricas. Mulheres vazias, fúteis, não sabem, né? Não sabem o que. Na verdade, elas não sabem o valor das coisas. Não sabem. E os BA, sabe o que é BA? Os maridos BA. O que é marido BA? Os maridos boca aberta. Aliás, aquilo ali tudo é um jogo, é uma troca, né? Os maridos dão os cartões de crédito sem limite, mas também eles ficam livres.
para aprontar. Aliás, pega um aviãozinho e vai para a França aprontar. Ninguém apronta perto de casa, né? Eles têm condição. Vai para o Japão, vai para a China, viaja para aprontar. E pior que eles viajam um dia e volta no outro, né? E é tão rapidinho, tão facinho, né? Agora para o brasileiro pegar um ônibus e atravessar e pausar, meu Deus do céu, as mulheres ricas, você tem uma ideia o que é uma riqueza sem sentido, sem propósito, riqueza por riqueza, né? E ali vai ter fé em Deus, vai ter amor a Deus. Você imagina aquelas mulheres, se você for falar em Deus para ela, capaz te manda aprender, porque Deus é tudo que perturba, Deus é tudo que incomoda. Fala em princípios, em valores, em ética, em comportamento, em exemplo. Não é nada disso. Nem poderia ser homens ricos. Trocar 6 por meia dúzia, é a dar na mesa. Mas a gente está falando de uma prosperidade completa. Fala para o seu irmão, prosperidade completa. Prosperidade completa. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Mas é dinheiro com paz. Mas é dinheiro com É paz. dinheiro com alegria. É É dinheiro com família unida. É dinheiro com família unida. É dinheiro com valores morais. Valores morais. Porque, irmãos, prosperidade para o cristão só faz sentido se for prosperidade completa. Porque a prosperidade, quando é completa, é riqueza, é luxúria, é vaidade de vaidade. Isso não é prosperidade, isso é engano, é riqueza enganosa. E quando a gente lê Isaías 54, a gente vai entender que o profeta está falando de uma prosperidade verdadeira, de um despertamento espiritual. Está falando de um tempo em que as bênçãos de Deus se cumprem, né? Eu coloquei aqui que hoje é engraçado, a gente recebe umas bencinhas e já vem um monte de capeta junto perturbar a gente, né? A vida de pobre é dura, rapaz. Como dizia um conhecido dele, falou, caramba, ele falou, estou melhorando de vida, eu estou melhorando. Eu peguei um asfalto, assim, sabe quando eu pego um asfalto assim, e ele corre por tudo, e faz um esforço tremendo. Aí ele consegue subir um nível, sobe o nível da calçada. Ele falou, agora eu estou na calçada, já consegui subir um nível. Para quem quer subir no edifício, né, 10 metros, 20 metros, 50 metros, sair do asfalto e ir para a calçada não é nada, não é nada. E às vezes a gente vê que para muitas pessoas é assim. A vida é difícil, a vida é dura. Parece que Deus está vendendo para alguns mais caro. O sucesso e a prosperidade para alguns parece que Deus vende bem mais caro que para os outros, né? Um outro lá já nasce, ele já nasce no elevador, no térreo, já nasce no elevador. E vem um abençoado e já aperta lá o apartamento 110. O bichinho sobe direto, sem nenhuma interrupção. Ninguém para o elevador no caminho. O bichinho vai subindo 100 andares, assim, direto. Já sai lá no último, na cobertura, já sai na cobertura, piscina e tudo. Parece que tem gente que nasce assim, né, irmãos? Outros não, ele nasce no térreo, não consegue sair do térreo. Quando ele aperta lá o 5º andar, alguém já aperta no segundo, para no segundo, e no segundo alguém já puxa ele para fora. E ele quer voltar, não consegue mais voltar, fica no segundo. Aí quando ele volta no elevador, alguém apertou para um de novo, volta para um. Vida difícil. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter fé em Deus.